de quanto até quanto vai querer, para você não ter problema de overflow, saber qual é a complexidade, que a gente vai ver daqui a pouco. E é isso. Quando você submete seu código, na UBI você tem subtarefas que você pode ganhar alguns pontos e não os pontos inteiros daquela questão. Normalmente isso não acontece na maratona, por exemplo, você não tem pontos intermediários. Você ou passou a questão ou não passou a questão. Os possíveis veredictos que você pode ter são esses aí. WA, que é a wrong answer, você submeter um código e a resposta esperada não bate com a sua resposta. Time limit exceeded, que seu código rodou por mais tempo do que era especulado para rodar naquela questão. Runtime error, que normalmente acontece muito com Python, porque Python é interpretado, não é compilado, então durante a execução aconteceu alguma coisa e deu erro. Ou, por exemplo, em C++, quando você acessa uma posição de um vetor que não está declarado, não foi alocado, também dá runtime error. Compilation error, normalmente você nunca vê esse veredito porque você compila antes de mandar. Sim, você pode testar o seu algoritmo quantas vezes você quiser antes de mandar. Isso, você pode testar infinitas vezes. Inclusive, fazer esses casos de teste aqui, esses exemplos, uma coisa muito comum é que, meu código passa nos exemplos, só que deu WA. É porque esses exemplos aqui não são todos os exemplos para os quais eles vão testar seu programa. Então, pode dar certo nos exemplos, mas não dá certo no is que está lá para julgar a sua questão. Então, você pode fazer mais casos de testes, testar casos de borda, testar coisas malucas, para ver se seu programa está realmente certo. Aí tem o MLE, que é o Memory Limit Exceeded, que às vezes você alocou memória demais, mais do que a máquina que vai jogar aquele seu programa suporta. E tem uma certa que é a felicidade, você passou a questão. Aí a gente vai falar um pouco sobre boas práticas em programação competitiva. Primeiro, o C++. Às vezes Python, porque C++ é a linguagem que a maioria dos competidores usa por motivos de eficiência, motivos de bibliotecas e suporte para coisas que você normalmente precisa em programação competitiva. E a maioria dos materiais está feito em C++. Então, se você for aprender alguma coisa por fora, que é algo que você tem que fazer, está anotando, vai estar em C++. E se você estiver usando C++ já, vai ser mais fácil. Tem alguns truquezinhos que você aprende no começo, que é, normalmente em C++, para usar estruturas de dados feitas já prontas em C++, você tem que incluir elas. Só que às vezes um problema muito grande, você vai incluir muitas estruturas de dados. Por exemplo, estruturas de dados. Né? Para não ter que ficar lembrando de... Porque uma das... Na maratona, pelo menos, na UBI não, mas na maratona, um dos critérios de desempate é a velocidade com que você submeteu o seu código. Então, se você passou uma questão antes do outro time, você, no critério de desempate, está acima dele. Então, você tem que, normalmente, escrever rápido. Para não ter que lembrar do tanto de biblioteca para incluir no começo, você inclui essa biblioteca mágica aqui, Git/cdc++, que tem muita coisa lá dentro, praticamente tudo que você vai precisar. Uma coisa também usada na programação competitiva, não é uma boa prática, são as macros, que você define uma coisa para ser substituída por outra. Por exemplo, isso aqui é uma linha que acelera a leitura e a saída de dados no seu programa. Você pode definir uma macro para isso sempre que você for começar um programa para programação competitiva, você define isso e coloca ela no seu main, que ela vai acelerar a sua entrada e saída de dados. Essas macros podem servir para muitas outras coisas, para coisas que você teria que escrever muito, você define uma macro e escreve menos, porque quanto mais rápido você escrever, melhor. Esses comandos para melhorar a performance é isso aqui, que é para deixar mais rápido a sua entrada e saída. Aqui está a seção de más práticas. Eu também não falar isso para Salão, porque Salão é um professor que
preza por boas práticas. Não fala nada disso para ele. Ninguém, além de você, e no caso da maratona, seu time, vai ler seu código. Então não precisa estar bonito. Você precisa passar na questão. A menos que você vá usar o código daquela questão para outra questão em algum outro momento, que é bem raro, você não vai usar aquele código de novo. Você só vai usar ele uma vez, passou a questão, você vai descartar ele. E normalmente boas práticas são justamente para a manutenção. Você deixa o seu código bonito para você entender depois de um tempo e poder dar suporte a ele, manutenção a ele. A maratona isso praticamente não acontece, a menos de bibliotecas, que eu vou explicar mais para frente. O nível de clareza que você precisa ter no seu código é apenas o necessário. Você entende? Seu time entende? Tá bom. Por exemplo, esse código aqui, a menos de quem já viu que é isso aqui, muito difícil de entender, assim. Tem um nome aqui, né? O nome do algoritmo e tal. Mas, olha o nome das variáveis. X, B, C. Nenhuma pessoa de velocidade diria para você fazer isso. Né? Mas é isso que você precisa fazer na maratona. Normalmente você só precisa ser tão claro quanto você precisa entender. Então esse código, apesar de não ser muito bem entendido por qualquer pessoa, porque para quem sabe o contexto, entende o código perfeitamente e não precisou de colocar nome bonito de variável, etc. Na maioria das vezes, é melhor nomear as variáveis como elas foram descritas no problema. Às vezes ele diz, João tem N maçãs. Nomeia a sua variável como N, porque normalmente, quando você está debugando o seu problema, você vai ler ele lá de novo, tem essa variável aqui, como é que eu decorei ela no meu programa? Para não ter esse trabalho, prepara como foi dito no meu programa. Às vezes, você só precisa saber do que aquela função faz. Você não precisa entender por baixo dos panos exatamente o que ela faz, você só precisa saber o que ela faz. Por exemplo, tem algoritmos bem complicados, geralmente coisa de matemática, de recorrência, e é coisa que só se vê, sei lá, no mestrado, mas a gente usa na maratona. Você não precisa entender aquele algoritmo exatamente, você só precisa saber o que ele faz. Isso não é sempre, isso é exceção, na verdade. É bom que você entenda o que você está fazendo, só que às vezes não. Isso só se aplica, eu acho, para o pessoal da maratona, porque isso. Na maratona você pode trazer consulta, tipo um caderno ali, contanto que não seja digital. Se for impresso, beleza, você pode trazer consulta. O pessoal da UBI não, é só você. O pessoal da UBI é a cabeça. E aí tem que entender o algoritmo de fato. Isso. Se você vai usar uma BFS, por exemplo, você tem que saber o que o seu BFS faz. Já na maratona você pode levar código... Você, André Witt? Sir. Esse cara é foda. Você tá aí nunca E é isso que eu queria falar sobre as black boxes. Às vezes você não precisa entender o que ela faz por dentro, você só precisa, eu coloco isso e sai isso. Às vezes, na maratona, isso é útil. Aí, para começar nos assuntos mesmo, a gente vai falar sobre complexidade. Alguém que já viu complexidade? Para motivar o motivo da gente estudar complexidade, vamos ler esse problema aqui. Esse aqui é um problema que eu tirei de um site do IC7, que é um site com alguns problemas específicos de cada assunto. E o problema é o seguinte: você é dado uma array de N inteiros e você precisa processar Q consultas da forma, ele vai dar um A e um B, e você precisa dizer qual é a soma no intervalo fechado em A e fechado em B. Por exemplo, aqui, ele deu 8 inteiros, vai lhe dar 4 consultas, ele deu esses inteiros, que são sua array, e quer saber qual é a soma de 2 a 4, do índice 2 ao índice 4. Aqui estão as constraints, as restrições que eu falei que podia ter lá na UBI. O N e o Q vão até 2 vezes 10 a quinta, cada elemento vão até 10 a nona, e o A e o B, o A é menor que o B, menor ou igual, e vai até o 2 vezes 10 a quinta do N também. Alguém sabe o que é isso? Resolva, explica o exemplo passo a passo. Índice 2 ao índice 4. Do índice 2 até o índice 4 é um indexado dele. É um indexado.
ele vai então, somar... do segundo até o quarto. Ele deu a resposta do índice 2 até o índice 4, que é 11, que é 2 mais 4 mais 5. 11. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Vou entrar. Do índice 5 até o índice 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ele somou esses dois, deu 2. O array inteiro soma 24. E do somente 3 é 4. Beleza? Qual a solução? A primeira solução que vem na sua cabeça para esse problema? Vai no for para cada... Para cada carry, você itera da posição A até a posição B e vai somando 30 depois, né? Todo mundo saberia fazer isso. Faz um for indo do A até o B. É o tamanho da array tamanho do array e a quantidade de consultas. de consultas. Tem 4 consultas aqui e o tamanho da array é 8. Faz um for de A até o B e vai somando. Aí você printa essa soma. Né? Você tem que fazer 2 for. Um for é para ir formando e outro é para repetir. Tá bem? Isso. Para cada carry você teria que fazer um for, que é para somar de A até B. Eu poderia fazer e mostrar que dá até B. Mostra o código aí. Vai poder ler. Então, essa solução ela é muito devagar. Ela não passa no tempo que é proposto para o problema, que está lá dizendo enunciado de 1 segundo. Para você passar um problema, não basta ele resolver o problema de uma forma correta. Você tem que resolver de uma forma eficiente. Seu algoritmo não pode executar muitos passos. E a gente vai ver por que essa solução executa muitos passos. As estimativas... A gente vai aprender um assunto de complexidade a estimar o tempo que os nossos algoritmos vão rodar. Beleza? Tu já codou aí? Mostrou o código? Não. Termina aí. Não precisa submeter não. Só Tem uma mostrar o código. bateria. Mas tipo, tranquilo até agora, para cada query, ele está fazendo do A até o B. E vai somar. Vai printar tudo. Tranquilo? Todo mundo tipo, saberia fazer isso? Para quem não sabe ser mais, Dá para ver o código aí? Dá. É isso. alguém não entende esse fazer ser mais? Alguém tem pouca prática? Sabe? Isso aqui, só eu lendo a entrada, o for é igual o for da maioria das linguagens. O que é vector? Vector é uma estrutura que eles aprenderam hoje. Prioridades, né? Mas aí a gente vai ver depois na aula. É como se fosse uma array, uma array de tamanho dinâmico que você pode ficar colocando coisa na... Só que aqui no caso eu dei um tamanho estático para ela, que é n, li todos os n elementos, coloquei dentro do vetor, e aí eu vou ler as key carries, isso aqui, eu vou ler as key carries, se ler o A e o B, vou do A-1 até o B, porque acho que o A e o B são indexados, só que aqui está 0 indexado. Somo todo mundo que está nesse range e printa a resposta. Você poderia usar um array também, não tem problema. Você poderia usar uma array. Esse código é muito bem, não passa. Vamos ver. Para entender por que esse código não passa, a gente vai entender noções de complexidade. A gente precisa de um meio de medir e comparar a eficiência dos nossos algoritmos. Se a gente fosse fazer isso só por tempo de execução, mudaria de máquina para máquina, e teria questões de implementação que também influenciariam só no tempo. Se você fosse colocar um time e ver quanto tempo de fato roda o seu código, isso não é preciso. Então, o que a gente faz para medir a complexidade temporal de um algoritmo é comparar o número de operações que cada algoritmo realiza, ou pelo menos a função que descreve a função que descreve a quantidade de operações de acordo com o tamanho da entrada, normalmente. Para ter uma boa noção dessas complexidades, é bom saber o quanto uma função cresce. Então, aqui tem esse gráfico que mostra
algumas complexidades conhecidas. A notação que a gente usa é O. Vou mostrar a definição. Você quer definição formal? Não precisa entender agora. Mas e a informal? Você vai falar sobre A informal é meu algoritmo faz por volta de tantas operações. Se seu algoritmo faz sempre 50 operações, ele é constante. Toda execução, toda vez que você rodar aquele seu algoritmo, ele vai fazer 50 operações. Então a gente diz que ele é odd 1, já que daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de código que dão cada uma delas. Então, odd 1 e odd log n são bem próximos, só que o odd 1 é o mais rápido. Se seu algoritmo cresce logaritmicamente, ele é um pouco mais lento, só que não necessariamente mais rápido, mas É. é que quando a entrada cresce, à medida que a entrada cresce, vai chegar um ponto que o algoritmo log n vai sempre ser pior do que o constante. O linear, que é o odd n, daqui a pouco eu digo os nomes das classes também, é sempre pior que os dois? Sempre não. A partir de um certo momento a entrada vai ficar grande demais e o odd n vai sempre ficar pior do que esse aqui. Beleza? Aí, para mostrar essas complexidades, eu vou dar alguns exemplos de código e vou perguntar para vocês qual é a complexidade que vocês acham. Tipo esse aqui. Quantas operações ele faz toda vez que você roda? 3. não depende do valor de XY, né? A quantidade de operações. Então, a complexidade é constante. Ele faz operações básicas do C++, como é soma, atribuição, subtração. Ele sempre vai fazer por volta de 3 operações, 5, né? Essas duas atribuições e essas 5 operações. Então a gente fala que é constante e odd 1. Ele é um constante. Beleza? Se você conseguir, para aquele problema, fazer um algoritmo nessa complexidade, ele provavelmente vai passar. Esse aqui. Olha só. Dependendo do N. Agora, esse n é inteiro maior ou igual a zero. Dependendo do N. Odd N, tem certeza? Está multiplicando por 2 ali, ó, o I. Foi mal. Vai ser 2 elevado a n, eu acho. 2 elevado a n. Se o N for 2, vai executar quanto? Se for 2, vai executar igual a 9 vezes. É log de n. Se o N for 4, vai executar quantas vezes? Porque Isso, log n. 2. Log N. Então, faz sentido? Ele executa por volta de log de n operações toda vez que ele é rodado e a gente diz que a complexidade é logaritmo. Ó, se o N for 2, vai executar uma vez. Se o N for 4, vai executar 2 vezes. Se o N for 16, 3 vezes. 32, 4 vezes. Acho que eu pulei o 8. Não, Eu Foi pulei o 8 8, 3 vezes, foi 16 4 vezes. Beleza? Beleza? Log, sabe? Volta. Log de N, na verdade, quer dizer log na base 10, mas a gente da computação geralmente usa para log na base 2, beleza? E normalmente para você calcular a complexidade do algoritmo, você esquece as constantes. Então se seu algoritmo é 4 vezes n, que é onde n é o tamanho da entrada, a gente diz que ele é odd n. Você esquece as constantes e usa só o termo da função que mais se destaca, que mais vai crescer naquela função. Então, odd n e log n na base 2 e log n na base 10, o que muda é só uma constante, né? Só fazer a mudança de base lá. Esse aí. Sim, pensem sempre no pior caso. Qual que é o caso que vai executar mais? Nesse algoritmo aqui, ele sempre vai executar esse for inteiro. Então, o pior caso é o caso normal. Nesse daí tem vezes que vai executar menos, né? Porque vai cair ali na linha 4. Mas a gente sempre pensa, quando a gente quer estimar a complexidade, a gente sempre pensa no caso que vai custar mais pra gente, que é o que vai executar mais passos. Então a gente ignora os casos que dão menos, assim, menos passos. Esse algoritmo, inclusive, bem conhecido, só mudei o nome da função, para não dar spoiler. Chute. Para saber se o número tem que ser, ou se é
Ele está pegando o n, e aí o que ele está fazendo com esse n? Pegando o resto da divisão. Se o resto da divisão é 0, ele faz o quê? Se ele é divisível por um inteiro, então ele é falso. Tá vendo seu número é primo? Tá vendo se o número é primo. Beleza? Aí você pagou a FMC1, já dá pra fazer isso em que... Complexidade. Eita! Não sei. Todo mundo entende que ele está vendo, Ó, tipo, é essa condição aqui, que é quanto o for vai rodar se não entrar naquele if lá de dentro. Isso aqui é se i ao quadrado for menor ou igual a n, certo? Se eu tirar a raiz de um lá, fica móvel. Então, esse for aqui, no pior caso, quando ele não entrar nesse if nenhuma vez, ele vai executar raiz de n vezes. Todo mundo sacou? Então, a se conversa- tiver dúvida, pode pedir para explicar de novo, beleza? Todo mundo sacou que é raiz de n, raiz quadrada. Ah, entendi. Esse algoritmo é para testar se o número é primo, como ele disse. Normalmente a gente aprende que você tem que testar todos os números até o próprio n para ver se ele tem exatamente dois divisores, que é o 1 e o próprio n. Só que dá para você saber se o número é primo testando só até a raiz dele. Tudo bem? Será que eu expliquei? Não precisa entender por que agora, tipo, É. a gente não vai estudar isso agora. Mas é só exemplo de complexidade raiz, beleza? Raiz de n. Próxima vez que você for testar se o número é primo, lembre que dá para fazer a raiz. Isso não é porque se você passar na metade vai estar fazendo um passo mais nisso? É, da metade, só que ainda, a gente está fazendo ainda mais. Você não precisa ir nem até a metade, você só precisa até a raiz dele. Lembrando que n maior vai ter. Esse é o game. Esse é o dia. Pode n. N passos. Não tem muito mistério, né? Esse for aqui vai executar n vezes, toda vez. Não tem nada que saia desse for. Mesma coisa no while. Ali seria, como ele está executando dois passos, né? Seria 2n, mas a gente ignora essas constantes aí. Beleza? Se o algoritmo da forma rode c vezes complexidade, normalmente ele é só complexidade. Isso aqui. Tipo, isso quer dizer que, tipo, nenhum algoritmo, o algoritmo não é melhor que o outro, se É. tem essa constante, basicamente. Assintoticamente, que é como a gente fala sobre essas classes de complexidade, eles são a mesma coisa. Isso. Ah, n ao quadrado. Calma. A gente já viu isso aqui, concorda? Ah, isso é raiz. Não. N log G. Isso é. Disse o quê? N log G. N log de n. Né? Aquele for de dentro a gente viu que é log de n. Esse fala que é log de n, só que eu executo ele n vezes. Então, regrinha para calcular a complexidade, quando tem loops alinhados, você multiplica as complexidades dele. Geralmente. Geralmente. Vocês entenderam que é n log de n? Esse aí, para ser justo, os dois não são da mesma complexidade exatamente, mas eles são da mesma classe de complexidade. N ao quadrado. Primeiro é n ao quadrado. Entendeu? Assim, N elevado a loop. Ele tem 3 formas alinhados, cada um vai até n, então n vezes n vezes n, n ao cubo. Beleza? Essa classe de complexidade é dita polinomial e para qualquer k natural, n elevado a k, essa classe é polinomial. Beleza? Em particular, esses dois são n ao quadrado e n ao cubo. Esse eu não espero que ninguém consiga, mas tinha, sabe? O que aquele 1 menor n faz? Alguém sabe? Não sei não. Esse Não é operador... esperado que ninguém saiba. Não é esperado. Esse operador aqui, tanto sabe?
Vai, carrega aí. É uma operaçãozinha de C++. Em C++ todos os números são binários, é tudo zeros e uns. Esse operadorzinho aí, você vai basicamente adicionar um zero em uma direção do número. Isso, Então, como se você estivesse multiplicando por 2. exatamente. Você vai multiplicar por 2 N vezes, porque esse operador aqui, o nome dele é shift. Você vai dar um bit shift e isso aqui vezes. Isso aqui é para isso aqui, né? Então tu vai pegar o 1. Que o 1 é, né? Em binário. Se isso aqui fosse deslocar 2 vezes, o número resultante seria. Ele deslocou isso aqui. No caso do Vai 2, ser. você botou 1 ali. É 2 vezes. É verdade. Você botou 2. Ele pegou um número e deslocou 2 casas para. Então isso aqui vai deslocar o Isso- o N vezes. Isso seria equivalente a multiplicar por 4. Nesse caso aí, que é 2 elevado a 2. Ah, isso tá em binário, né? É. Então isso aqui é equivalente a 2 elevado a N. Então aquele for está rodando quantas vezes? Agora. É, você não lembra vezes? Log de N. 2 elevado a n. Ah, do... 2 elevado a N bota vezes. pra- Esse aqui roda N vezes, então na regrinha que a gente falou antes seria 2 elevado a N vezes N. Só que o 2 elevado a N cresce muito mais rápido do que o N, então a gente só pega a parte da função que cresce mais. Então esse algoritmo aí é exponencial, ele 2 elevado a N vezes, inclusive é bem lento. Ele é bem lento, ele cresce muito rápido. Então a gente evita esse tipo de algoritmo, mas tem alguns problemas que não dá para evitar. Normalmente quando você está mexendo com exatamente representação binária dos números. Geralmente esse tipo de problema dá uma dica de tipo assim, os números que ele usa são muito pequenos. Tipo na ordem de 20 e 10. Naquelas restrições lá que eu mostrei, normalmente ele vai dar o N é menor ou igual a 20, o N é menor ou igual a 15, você já tem uma dica. Talvez, vou explicar mais isso para frente, como você estima a complexidade que deve passar naquele problema. Isso aqui também não espero que ninguém faz, porque é uma função que você vai imaginar. Mas o nome dá uma dica, né? O nome da. A dica tá no nome daí. E tem uma dica também, fatorial. não sei se você percebeu, fatorial. Não sei se você percebeu em ordem, né? Foi bastante log n, n log n. Esse aqui é fatorial, porque essa função aqui de C++, ele vai gerando a próxima permutação em ordem desse vetor aqui. Então, se o vetor estava inicialmente ordenado, ele vai gerar outra permutação, depois outra permutação, até gerar todas elas. Até a maior permutação, que seria o vetor na ordem reversa. Então, quantas permutações tem de um vetor de n elementos? N fatorial. Beleza? E esse aí é exercício de aquele primeiro lá. Acaba sendo log de N, né? Esse aqui? Sim. Vai de n? Não é mais que o de N. É, não. Log N. Considera o código todo, né? Log de N e log de N. Considera o- N log n? Concorda? É porque. Esse aqui é n. Esse aqui vai rodar Log mais n. n log n vezes. Esse aqui vai rodar mais log n vezes. Só que a gente pega a parte da função que cresce mais. Que é esse aqui, n log n. A é maior ou igual a zero inteiro. No caso A é outra variável. É outra variável. Então o tempo vai depender tanto do N quanto do A. Beleza? N quadrado. N quadrado. N ao quadrado, será? Se esse aqui fosse n, concordo. Seria n ao quadrado. Só que aqui é um A. Então ele não depende só de n, ele depende também de A. Então esse N vezes A. fora aqui, n vezes A. Esse fora aqui vai rodar n vezes, para cada uma das n vezes ele vai rodar A vezes. Então a complexidade dele é igual a de n vezes A. Beleza? Então ele, na teoria, pode ser até mais rápido que aquele. Porque se A for pequeno, for menor que log n, ele vai rodar mais rápido. Tá bom?
Aí aqui tem um negócio que eu tirei do slide Pixel, que se cada operação de código demorasse 1 segundo, por exemplo, um código cúbico para analisar 64 itens demoraria 73 horas. Um exponencial demoraria 500 milênios. Para 128 itens, sei lá. Botei de novo na sua slide, talvez. Aí aqui, em programação competitiva, como ele lidar com os limites das questões, você consegue estimar para aquele problema qual é a complexidade que vai passar. Qual é a complexidade? O algoritmo recursivo vai crescendo conforme vai tipo mudando a classificação dele a partir do N, ou ele tem algum fixo desse? Você consegue calcular a complexidade de um algoritmo recursivo por outras regras, umas regras de recorrência ou aplicando algumas regrinhas que a gente faz para algoritmos especificamente recursivos. Por exemplo, se o seu algoritmo chama a mesma função N vezes e aquela função demora tempo constante para executar, se ele vai ter N chamadas e cada uma vai demorar O de 1 vezes, ele vai demorar N no total, sabe? Então você normalmente calcula quantas vezes a função vai ser chamada vezes a complexidade da função. Sacou? Vou dar um exemplo. Não, só complementar, não sei se você ia falar. Ali está dizendo que a gente usa uma estimativa de que o computador executa 10 a 6 operações em um segundo. Isso é uma estimativa porque isso depende muito do computador que vai executar essa código. Então, por exemplo, se tu tem um código O, tá bom, já vou pensar. Se tu tem um código O de N ao quadrado, beleza? Você pegou um código, você calculou que a complexidade dele é essa. E você tem N menor ou igual a 10 à terceira, 10 elevado a 3. Então tu vai pensar, no pior caso, vai executar quantas operações? Tu vai substituir esse N aqui pelo valor máximo dele. No pior Então, caso. Então vai ficar 10 à terceira ao quadrado. Isso dá quanto? 10 a 6. Então isso aqui roda em aproximadamente 1 segundo. Que é o que o computador demora por segundo. Vai executar 10 a sexta passos, demora 1 segundo. Se eu botasse aqui 10 a quarta, por exemplo, isso ia ficar 10 a oitava, que é 10 a oitava já é 100 vezes 10 a sexta, né? Então isso daqui demoraria 100 segundos. Faz a regra de 3 aí, tipo, 10 a sexta por segundo, 10 a oitava, fazendo a regra de 3, você teria que rodar em 100 segundos. E normalmente também mostra, eu acho que tem lá no... A questão também mostra quanto tempo 1 segundo. quanto tempo o seu código tem para rodar. Então, se passar de 1 segundo, ele dá DLE. Lembrando, isso é uma estimativa, por exemplo, na UDI, eu acho que dá para estimar como 10 a oitava, né? Eu estimo 10 a oitava por segundo, entendeu? É pessoal mesmo. Tipo, funciona para mim. Isso, eu acho que no Bprod, que talvez a maioria de vocês usem, é 10 a 6, porque o Bprod tem suas limitações. Então, se sua entrada, aqui tem uma tabelinha só para ajudar você a lembrar, mas fazendo isso aqui eu mostrou mais preciso. Se sua entrada tiver até 10, normalmente um algoritmo fatorial passa. Até 20, um exponencial passa. E assim vai. N square. E agora, que a gente sabe a complexidade, que complexidade passa por esse problema? Aqui está. Volta para a tabela aí. 1 segundo. Quais dessas aqui passam? Só N log N para o mais rápido. Daqui para cá, né? Isso. Então, se a gente conseguir fazer uma solução N log N ou mais rápido, já passa.
Aí, vocês querem ver a solução em alguém dessa aqui ou vocês estão satisfeitos? Vamos calcular a complexidade daqueles que propuseram, da primeira? Sim, né? Então tá, me dá uma pagador aí. Aquela que a gente propôs, ela teria que ler a entrada, então só aí já faria N passos, beleza? Na verdade, volta o código que você fez. Melhor. Geralmente quando a gente tem um loop dentro do outro, a gente multiplica, né? Esse loop aqui roda quantas vezes? Q. Beleza? Q vezes. Esse daqui, no pior caso, qual que é a consulta que vai fazer a gente percorrer mais caras? Ele vai rodar o for dentro do while. Só que Quais esse são- fora aqui pode rodar Então, muitas vezes. Quais Qualquer vez que são ele os rodar- valores de A e B que vão fazer eu percorrer A mais? ser no começo e B ser no final da lista. Né? Tipo, o A ser o 1 e o B ser o N, né? Então esse for aqui, no pior caso, ele é O de N. Vocês concordam? Porque você bota o A aqui como 0, como 1, e o B como N. Ele vai percorrer o vetor inteiro, somando ele inteiro. Então, se todas as consultas, vocês têm que pensar no pior caso, se todas as consultas percorrerem o vetor inteiro, O de Q vezes N. Aí Q é quanto? 2 vezes 10 a quinta, no pior caso, no máximo. Vezes isso daqui, que também pode ser 2 vezes 10 a quinta. Deu 4 vezes 10 a décima. eu acho que não passa. Então, tipo, vai demorar muito tempo. Mesmo que você use a estimativa de Young, que é 10 oitavas, não passa. Porque é 2 a 10 aqui. 10 a décima. Esse 2 com esse 2 ficou 4. Não, porque é 2 vezes 10 aqui. Ah, porque é o que está dizendo o problema. Aqui, ó, pode ser no pior caso isso o daqui. máximo. Beleza? É o máximo. Alguém já viu o jeito rápido de fazer esse problema? Não, já viu. A gente não vai aprender, você não vai ensinar como resolver o problema, né? Pode ser. É porque tem um problema lá na frente que você usa isso. Vamos ensinar. Tá. A ideia que você usa... Não se preocupa se vocês, tipo, nunca pensariam nisso. Eu também nunca pensaria nisso antes de aprender, beleza? É uma... Off-top. É uma coisa que você aprende depois de sair do ensino. Eu, pelo menos, fiz IF, fiz informática. Você não aprende muito bem a pensar nessas ideias meio mirabolantes. É mais pra cá que você começa a pensar nelas. Então, eu penso pelo menos, não sei se é bom, como se fosse uma fórmula. Você não saberia, eu acho, resolver uma equação de segundo grau sem saber a fórmula de Bhaskara, né? Ou sem fazer soma de produto, sem alguém ensinar uma técnica para resolver uma equação de segundo grau. Pensa que o problema é uma equação de segundo grau e a gente vai mostrar Bhaskara. Entendeu? Você não precisaria pensar nisso, você sabe da ideia, normalmente você junta suas ideias e faz ideias novas, só que não necessariamente você precisa ter essa sacada. Por isso que a prática é muito importante, gente, porque você vê essas ideias, você desenvolve um repertório melhor. E aí isso você combina essas ideias em ideias novas. Beleza? Então tá. Qual que é a ideia auxiliar? Qual que é a ideia para resolver esse problema? Ué, tá pegando? Não tá verdade. Calma. Tá bom, né? Ué, não. Eu queria desligar lá no projetor, mas não tá desligando. Ok, desligou, beleza. É isso. Então, vamos pensar... Alguém me dá um array aí de 8 posições. Me fala uns números aleatórios aí. Pode ser de 1 a 2. Não, aleatórios. 72, 72, 72. Pequenos. 7, Não, são 3, mais. 4, 1, 5, 6. Não. Beleza? Você vai receber esse array na entrada, beleza? Qual que é a ideia? Tanto faz o tamanho, né? Tanto faz o tamanho, beleza? Qual que é a ideia? Você vai criar um array auxiliar. Eu vou chamar esse array de prefixo. Qual que é a ideia dele? Vocês vão entender porque ele tem esse nome. Cada posição desse array
vai armazenar a soma do começo do array até aquela posição. Vou exemplificar aqui. A gente começa numa posição antes. Não precisa, você pode tratar o caso especial, mas a ideia é, o prefixo, por exemplo, a primeira posição desse array auxiliar vai armazenar a soma do começo até a primeira posição. Aqui é só o 7. A segunda posição vai armazenar a soma daqui. A soma desses dois. A terceira posição vai armazenar a soma desses 3. Tá, todo mundo pegou o padrão? Então, por exemplo, esse array aqui vai ficar como? Vai ficar 7, 10. Está armazenando 7 mais 3, 10. 14, né? 15, 20, 26. Todo mundo entendeu aqui? Só entendo esse array. Só você montou esse... Calma. Como que a gente calcula esse array? Porque uma forma ingênua de calcular esse array é, vou fazer um for, e aí eu vou fazer outro for que vai do 1 até aquela posição, né? Isso continua sendo n ao quadrado. Você está fazendo um for de n, e aí no pior caso você percorre o array todo. Continua sendo quadrado, continua sendo O de n ao quadrado. Como que eu posso fazer para eu calcular esse array numa tacada só? Varrendo uma vez. Durante a entrada. Não, mas como é... Durante a entrada, como é que você calcula? Durante a entrada, como é que você calcula? Bota uma variávelzinha e acaba interação armazenando. Vai somar. Pode ser. Você pode fazer um for... Você vai um for do 1 até o n, né? Aí aqui você tem soma. Começando do 0, aí você lê a entrada. Sem VI. E aí tu faz, tipo, soma mais igual VI, né? E aí tu faz o prefixo receber a soma. Prefixo na posição I recebe a soma. I menos 1, né, nesse caso. Tipo, finge que é 1 aqui. Tá. Começa do 1, beleza? Se começar do 0, vai do 0 até o menos 1. Ok? Isso aqui você calcula esse array numa tacada só. Pode fazer assim. Beleza. Aí a gente tem esse array. Vamos lá. Lembrando que as carries são quanto é a soma de A até B. Vamos lá. Digamos que eu quero calcular essa soma aqui. Certo? Eu quero calcular o A, vou chamar esse array de A. Eu quero calcular o A2 mais o A3 mais o A4. Como que eu faço isso usando esse array, como é que eu faço isso num passo só? Agora eu vou deixar, demora mesmo, mas acho que dá para pegar. Você tem que pegar, tipo, a posição desse array do prefixo. Na última posição, tipo, na posição 4. Beleza, menos vamos lá, a calma. primeira. Tu vai pegar o prefixo de 4. Isso é o quê? Isso é A1 mais A2 mais A3 mais A4. E agora, como é que você faz para tirar esse cara? Você quer esses 3, né? Mas você está pegando um a mais. A primeira posição do array. Tu subtrai essa, né? Então, vamos pegar outro exemplo aqui, pegando um intervalo que não seja do começo. Vamos pegar esse intervalo aqui. Tu vai pegar o prefixo da parte, a posição do array da parte daqui, né? E agora tu quer tirar esses dois. Como é que tu faz? Tirar 2, já é a segunda posição. A2 não. Ah, não. Prefixo 2. Exato. Beleza? Então tu faz prefixo 5 menos prefixo 2. Pronto. Chegou na fórmula do intervalo que você queria. Beleza? Fez sentido essa ideia? Então, em geral, se tu tem um intervalo aqui
da esquerda até a direita, tu vai simplesmente pegar o prefixo da direita menos prefixo da esquerda menos 1. É isso. E aí, toda consulta ficou que complexidade? Pode ir. O de 1, eu não dependo mais dos valores de D e E. É sempre um passo só. Ficou constante. Beleza? Lembrando. Ah. Gostei. Então agora a complexidade ficou o quê? O de Q. E para cada Q consultas, mas para cada consulta ficou constante. Sabe? Então ficou, a gente foi de O de N vezes Q para O de Q. Ficou mais rápido. E passa. Agora. Porque o Q é 2 vezes 10 a quinta. Então agora está dentro do tempo. Beleza? Quando você for preencher o array, você também não vai ter que percorrer o de N vezes. Você vai Mas uma aí vez só. você pegou uma vez só. Fica N mais Q. Fica N mais Q. Desculpa. Mas você concorda que isso cresce menos que isso? Com certeza. E ainda passa. Beleza? É isso. Quer que a gente fale ou todo mundo saberia fazer? É aquela questão, tipo, você provavelmente não pensaria nisso antes de aprender. Mas como da mesma forma que você não pensaria, não saberia resolver uma equação de segundo grau sem aprender básica. A gente ensinou básica. Beleza? Então você é básico. Pergunta? Tá, vai. Alguma dúvida? Esse foi o problema de motivação. Só que a gente vai ver agora que a noção de complexidade também é útil para comparar estruturas de dados. Normalmente, a estrutura de dados que a gente sabe no começo é o array sequencial. Só que algumas operações nessa estrutura de dados podem ser meio lentas. Pode não ter uma ideia mirabolante igual a essa para deixar a operação mais rápida. Então a gente vai aprender outras estruturas de dados que fazem certas operações mais rápidas. Então a gente aprende complexidade para comparar essas operações em cada uma das estruturas, certo? Em C++, tem... Eu acho que não tem todas as estruturas de dados que tem nessa biblioteca, que é a STL do C++, mas as mais utilizadas são essas aqui. Tem o array, o vector, tem um monte de coisa. Mas o que a gente vai aprender aqui são 5 delas. A primeira é o vector. E para ensinar a estrutura de dados no nível que a gente quer aqui, no nível de abstração que a gente quer aqui na maratona, eu vou ensinar mais ou menos só o que as funções fazem, meio como um black box que eu falei lá no começo. Mas mais para frente vocês vão aprender como cada uma dessas estruturas funcionam por debaixo dos panos. Eu não vou explicar isso hoje, eu vou só explicar como usa. Para maratona eu acho que não é necessário se entender como funciona por debaixo dos panos, mas para vida talvez, né? Vocês vão aprender isso em EDB... DB1 e DB2. DB na disciplina de DB. Então, fact, que é o que ele vai controlar no começo. Você fala outra coisa. Como é que você declara? Você, claro, teria que importar o vector, mas você vai ter importado a bits barra CGC++, onde já está importado lá. Você declara dizendo vector, o tipo de dados que vai ser armazenado em cada posição daquele vector e o nome dele. Essas estruturas da STL, elas são chamadas de containers, e esses containers podem ser aninhados. O vector, dentro dele, pode ter outro vector. Pode ter uma estrutura, ela é bem simples, eu nem coloquei ela como tópico aqui, porque ela é só um par. E ela armazena 2 inteiros, aí você acessa ela usando ponto first e ponto second. Então pode ser um vector de pares. Dentro desse vector vai ter vários pares. Pode ter um vector de pares. Pode ter um vector de set, que é outro que a gente vai ver, e vector de stack de set de pé. Você pode alinhar o quanto você quiser.
Para inicializar esse vector tem algumas maneiras, dependendo do tipo de dados que você guardou lá dentro, essas maneiras mudam. Para declarar um vector, que foi o que eu fiz lá no problema anterior, eu declarei um vector com exatamente n posições, então ele vai das posições n, 0 a n menos 1, ok? N posições. Para inicializar com valores fixos já, você coloca colchetes, chaves, ou coloca em parênteses depois também, né? Pergunta bem, qual a diferença de usar o namespace ou não? Quando você O namespace, quando o compilador vai ver o que você está usando no seu código, se você está usando o use namespace lá em cima, ele vai procurar em qual namespace você está usando. Quando você coloca especificamente, ele não tem todo esse trabalho. Então, na teoria, usar o namespace, use namespace std, é um pouco mais lento. Só que deixa mais rápido sua capacidade de escrever, né? Se tu não usar aquilo, tu tem que... Colocar std, 2 pontos. para cada linha dessa tem que colar std 2 pontos. Isso é chato. Tem competidor que é precioso o suficiente para não usar use namespace, ele sempre coloca. Aí você tem que colocar no cout também, no endl. Todo lugar você tem que colocar std. Praticamente qualquer função que não foi você que implementou, você tem que botar. Aí é muito chato. Se ela não deixa usar, nesse caso aqui, que o vetor é de pares, você pode abrir chaves para colocar quais são os pares que você está armazenando nele, e cada um deles você coloca também. Aí no caso par é outra estrutura de dados que é só 2 caras. A complexidade disso é o de n. Se você for colocar n elementos, você vai ter que percorrer as posições da memória colocando em cada uma delas um valor. Para acessar um valor lá do vetor, é o de 1. Você acessa, como a maioria das linguagens de programação, o nome do vetor, entre colchetes a posição que você quer acessar, sendo 0 indexado. Você vai de 0 a n menos 1. O size também é o de 1, porque lá por debaixo dos panos ele guarda, toda vez que você coloca um novo elemento, ele acrescenta um nesse vetor, então para recuperar o tamanho é constante, tá vendo? Esse size, ele não retorna um inteiro, ele retorna um tipo especial de C++, que é o size t, é o tipo de size. Então, se você não colocasse o typecast, que é a conversão de tipo do size t para int aqui, o seu compilador reclamaria dizendo, vou usar esse size t aqui como int porque você não declarou. É só um warning, não daria erro no seu programa, mas é bom sempre colocar o typecast. Size ali 1, leitura e acesso ali também. E aí como é que você varre? Também você pode varrer um vetor assim, daquela forma. Não. Principalmente nas versões. O pushback é como se fosse, para quem sabe Java, colocar o array list do Java é colocar no final também. Também é o de 1. E depende também do tipo de dados que você colocou naquele vetor, tipo, se fosse um vector de int, toda vez que o argumento do pushback seria outro vector de int. Aqui como é um inteiro, eu estou passando 5, aqui como é um vetor de pares de inteiros, eu estou passando assim. Tem essas duas maneiras de colocar um par num vetor, colocando chaves e essa função makePair. Essa função makePair, eu acho que você não precisa mais usar ela a partir de C++ 11, eu acho. A partir de C++ 11. Eu coloquei só a título de curiosidade, mas você não precisa mais fazer isso, porque você pode fazer isso. Esse é o de 1. Tem o popback também, que é tirar a última posição do vetor, que é o contrário do pushback. Se esse vetor aqui tem esses elementos e eu dou um popback, ele vai tirar o último elemento, o 2 vai embora. Se eu dou outro popback, ele vai tirar esse 2. Aí vem isso aqui. Estou tendo dúvida, eu estou passando meio rápido porque é a sintaxe. Né? Em termos de eficiência, tem alguma vantagem de declarar o tamanho fixo do vetor? Que é o V e o colchete types aí? Tem, isso é coisa debaixo dos panos lá. Se você for preencher o vetor durante a leitura, por exemplo,
para o vetor ser de tamanho dinâmico, vai chegar a um certo ponto que ele vai dobrar o tamanho que... O vetor ele começa com tamanho 5, quer dizer, quando eu colocar o quarto elemento, ele vai dizer, se o cara for colocar mais, eu vou ter que colocar mais memória. Então ele dobra o tamanho. Então, se você for dando pushback, vai ter essa leve diferença de tempo, que é o dele dobrar o tamanho do vetor. Entendeu? Se você dizer, não, ele tem N posições, ele não vai fazer essa dobra, só se você for colocar mais. Isso não faz diferença, a não ser em situações muito específicas. Mas em geral não faz diferença. Se você está raspando bit, se tu está passando por... está dando TLE por muito pouco, talvez possa ser isso, mas quase nunca. Pushback e popback. Tem o erase também, que é uma função meio lenta, você normalmente não usa ela. Que ela tem duas formas de usar. Ou você passa um ponteiro para um iterator, para a posição que você quer apagar. Por exemplo, esse aqui. A função vbegin, ela retorna um iterator para a primeira posição do vetor. Então, o vbegin vai retornar um iterator para 1. Se eu somar 2, eu vou vir aqui para o 2. Então, era esse vetor, se transformou nesse porque eu apaguei a terceira posição, que é índice 2 do vetor. Tem essa versão do erase também, que é para apagar todo esse range. Então, eu vou apagar do começo até o começo mais 2. Então, o começo mais 2, né, vai apagar 0, 1, vai apagar esse 2. Sim, eu não sei se eu não prestei atenção, mas o erase ele recebe meio como se fosse um ponteiro da posição, não a posição. É um iterator para a posição, beleza? Essa função ela é de N, porque... Não vou explicar, ela é de N. Normalmente você não usa o erase, você procura meios de lidar com apagar esse elemento de outra forma. O clear também é uma de N. Tem questões, por exemplo, questões com consultas iguais que a gente fez, que você tem que ficar limpando o vetor toda vez, ela é útil, a não ser que você fique redeclarando o vetor toda vez, que vai dar praticamente para mesmo. Outra coisa, o pessoal da UBI e o pessoal da maratona pode consultar as documentações da linguagem. Então, se tu tem dúvidas sobre a complexidade de uma função, tu pode procurar na documentação, que vai estar disponível para vocês. E, se eu não me engano, na UBI, você pode usar qualquer ideia. Ou é a ideia que tiver no... Qualquer ideia. Aí a ideia normalmente também ele mostra no controle espaço, né? O que aquela função faz, o que ela recebe e o que ela retorna. Você pode ordenar o vetor, que é colocar os elementos numa certa ordem que você quer, normalmente é crescente, o padrão é crescente, usando a função sort do C++, que é da std. E você passa 2 iterators, que é o range que você quer ordenar. Aqui, no caso, eu quero ordenar o vetor inteiro, eu passei um iterator para o começo e para o final, ele vai ordenar o vetor inteiro. Essa função é n log n, já está bem otimizada, às vezes dá para considerar aqui. E tem o resize também, que você vai deixar o vetor maior ou menor, e ele vai preencher as posições, se você deixou ele maior, ele vai preencher as posições por padrão com 0, mas você pode passar um segundo parâmetro para ele e dizer quais posições, qual elemento você quer colocar nas posições novas. Então esse aqui era de tamanho 3, eu coloquei para de tamanho 5 e ele adicionou 2 zeros no final. Esse aqui era de tamanho 5, passei para tamanho 7 e ele colocou mais 2 menos 1 no final porque eu especifiquei que era menos 1 que eu queria. O resize também é o ADN. Para percorrer o vetor, como eu falou antes, você pode usar essas formas aí. Que você pode iterar pelos índices dele mesmo. Ele tem v1.size menos 1 de posições, né? Então você pode iterar dessa forma. Nas versões mais recentes do C++, acho que... Não sei, 17 para cima, você pode usar o for each, que você diz o tipo de dados que é o tipo daquela estrutura que você está iterando, 2 pontos e a estrutura. E é uma forma mais concisa, né? Econômica, assim, quando se escreve. Aí tem um problema da UBI de 2014 que pode ser feito com vetor, que é o problema fila. O problema é, você tem N pessoas numa fila, o N vai de 1 até 5 vezes 10 a 4, 5 vezes 10 a 4, só que N pessoas dessa fila vão sair, vão
deixar a fila. Quando uma pessoa sai, todas que estão um passo à frente dela voltam também. Dada a configuração inicial da fila e quem vai sair da fila, você tem que me dizer qual é a fila resultante, a fila no final. Tem exemplo aí? Sei lá, acho que tu... Tá, boa. A fila é essa, né? Tá na ordem da fila, né? Então 10, 9, 63. Aí o 3 saiu? O 3 saiu. Aqui é quantas pessoas tem na fila, a ilha da fila, quantas pessoas vão sair e qual é o identificador das pessoas que vão sair. Nesse caso aqui vai sair o 3. Então o 3 saiu, ficou assim. 10, 9, 6. Aí ali saiu 9, saiu 33, saiu 5. Sobre esses caras e tem que imprimir eles na ordem que eles estão relativamente, né? Isso. Todo mundo entendeu o problema? Alguém sabe o que fazer? Já codei esse problema aí. Já codei esse problema aí, tem um código aí do Maps. Tem que logar, né? Ah, tem que logar, né? Verdade. Você poderia resolver com um array também. Sim. Você não precisaria de vector para fazer ele, só que Mas a solução que você está pensando é a que usa também um array? Tá. Então posso explicar, né? eu testei várias coisas para esse problema só para ver se passava. Não passava com algumas coisas. É você manter um array tipo de booleano dizendo se aquela pessoa está na fila ou não. Se a pessoa que estava naquela posição antes, se ela está na fila ou não. Então, por exemplo, você fez assim? Essa aqui não é assim. É o que eu saí testando toda. Eu testei várias variações de solução para ela, né, por multiplicidade. Aqui eu usei a função find do C++, que você passa um range e um valor e ela retorna, se ela não achou nada, ela retorna um iterador para o final daquele vetor. Então eu faço dois arrays, um para a fila e um para as pessoas que vão sair, e passo pelo vetor, né? Se a pessoa não está nas pessoas que vão sair, eu imprimo ela. Se ela está, eu só passo. Você mantém o vector das pessoas que saíram. Isso. E aí se você procura nesse vector, Eu se ela não está, Exato. você imprime, beleza. Mas passou na complexidade? Passou. Ok. Porque o n é 5 vezes 10 a quarta e essa função find aqui é de n. Então, no pior caso, isso aqui vai rodar n vezes, isso aqui é n ao quadrado. N ao quadrado passava bem apertado, né? N quadrado passa o bem apertado que Ian falou, o limite estava perto de estourar. Isso aqui, em alguns computadores, talvez nem passasse. Só que apertado passou. Tá, então eu dei spoilers, mas tem uma solução mais rápida, mas eu vou deixar vocês para pensar aí. Tem uma solução lá de N, você vai uma vez. Não necessariamente de uma vez, mas não vai ser quadrado. Todo mundo entendeu o vector? Alguma função que ficou... A próxima estrutura... Essa parte que eu vou explicar das estruturas é bem isso. Eu vou mostrar as funções e no final eu vou mostrar um problema que você poderia fazer com aquela estrutura. Está meio chato. A próxima estrutura é a pilha, que é normalmente a gente compara ela com uma pilha de cartas mesmo. Quando você coloca na pilha de cartas, ela vai sempre ficando em cima. E a única operação que eu posso fazer,
elemento que eu posso acessar dela é o elemento do topo da pilha. Então, ela segue a lógica LIFO, né, que aprendi isso lá nas matérias também, que tem duas estratégias normalmente, que é a last in, first out. O último que entrou é o primeiro a sair. E ela, tudo que ela faz, um vector também faz, só que ela é mais simples de ser utilizada. A declaração é muito parecida com a do vector. O push também, só que não é push back, é só push, porque você só pode colocar ela no topo. Se você tem ela assim, e você coloca um 5, o 5 vai para frente, né? Ele vai ficando sempre empilhando, assim como eu colocou. Tem um pop. O pop remove o cara que está em cima. Então, deu pop e removeu. Falou. Aqui era para estar stack, né? Pô, você botou a estrutura errada, então tá diferente, esquece aí. Mas se você tem essa pilha e tu meter o pop na pilha, vai remover o 8. Beleza? Aqui tá errado, porque tu botou outra estrutura. Mas, por exemplo, se tu... Beleza, aí a pilha ficou isso, aí tu adicionou 5, deu push no outro 5. Não tem problema em ter mais de em ter valores repetidos. Aí se tu der pop depois, ele vai remover esse 5 aqui, que é o que está em cima. Ele vai remover o cara que está em cima. Beleza? A pilha faz isso, adiciona gente em cima e remove gente que está em cima. Basicamente o que o pushback e o popback faz. Você consegue emular o funcionamento de uma pilha com um vector também. Aí tem essas duas coisas que eu queria mostrar, que é o empty, que é para saber se uma fila está vazia, ela é o de 1 também. Nesse caso aí, ele vai imprimir não vazia, né, porque eu coloquei os elementos 3, 5 e 8 nela. E o jeito de percorrer uma stack, de ver todos os elementos que recharam nela, por exemplo, é esse while aqui. Enquanto a fila não estiver vazia, eu prendo quem está no topo dela e tiro o topo. Prendo quem está no topo e tiro o topo. Quando ela ficar vazia, vai sair do while. Essa aqui é uma questão da UBI, que dá para fazer com pilha, também dá para fazer com vector, só que eu acho que a ideia dela era para fazer com pilha, que é o seguinte: seu chefe está no telefone, nervoso, ele quer historinha. Ele vai te dar números, mas às vezes ele erra e ele vai falar 0 quando ele quer cancelar o último número. Beleza? Então ele falou 1, 3, 5, 4. Aí ele depois falou 0, 0. Ele está querendo dizer para você remover os dois últimos. Ele falou 0 duas vezes, então ele vai remover os dois últimos. Removeu o 4 e o 5. Adicionou 7. 0, 0. Então vai remove os dois últimos aqui. Remove o 7 e o 3. Sobrou 1. Adiciona o 6. Está basicamente pedindo para você simular essas operações e retornar os números finais. Alguém quer explicar como faria isso com pilha? Faz uma pilha que tem... Isso vai ter 1, 3, 5, 4, a pilha vai ser seria o inverso, né? O 1, 3, 5. Vai ser 4, 5, 3, 8. Eu teria o 4 estaria no topo. O 4 no topo, né? Aí precisaria... Aí quando ele fala 0, seria mesmo se você usar o pós. Exato. É isso. É um problema meio simples de fazer uma jogada. No caso, você estaria adicionando nessa ordem aqui, beleza? Você adiciona 1, depois o 3, o 5, o 4. Você adiciona na ordem que ele fala. Aqui. Tem a pilha aqui. Aí... Eu vou lendo os números que ele vai me dar na entrada. Ele vai me dar primeiro quantos números ele vai dar. Eu leio, se a pilha não estiver vazia, tem isso também. Lembra do RTA que eu falei? A pilha é um bom exemplo de RTA meio que pode passar despercebido. Se você der um toque ou um pop enquanto ela estiver vazia, vai dar erro em tempo de execução. Então é bom sempre que você for dar um pop ou um toque, você verificar se ela está vazia. Então se ela não estiver vazia e o que ele me deu foi um 0, é porque eu tenho que tirar o último número que ele me deu. Se esse número não for um 0, eu só coloco ele na pilha, eu envio ele. Se ela está vazia, no caso, eu adiciono aquele número.
Mas no caso, eu acho que nesse plano específico, era garantido É. que ele não ia dar um 0 se tivesse vazio. Lá naquela parte de entrada, ele também pode lhe dar algumas especificações daquele problema específico. Nesse caso aí, ele não vai lhe dar um 0 se não tiver número dito antes. Ele não pode começar com 0. Então, em tese, isso não seria necessário, beleza? Mas pode salvar vocês em algum outro plano. É bom ter sempre essas pilhas, essas noias mesmo, porque depois você vai ficar debugando, você manda uma submissão e deu RTS, não sei por quê. E no final ele vai para somar os números que Ele pede para sobraram. somar os números? Ah, ok, ele pede para somar os números. Aí você faz aquele while que eu mostrei, só que no lugar de mostrar os números que estão na pilha, eu estou somando o topo delas e tirando. Somo o topo, tiro o topo, somo o topo, tiro o topo. E no final eu brinco na soma. Aqui estão as restrições dela, então praticamente só passa uma solução ali. Complexidade seria odd n. E passa. Porque todas as operações da pilha são ad 1 e a única coisa que eu faço dentro do for que itera n vezes. A amiguinha da pilha é a fila, que ela tem a outra estratégia para a outra lógica, que é a FIF, First In, First Out, que funciona como se fosse uma fila mesmo. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ela também é simples de poucas operações. Vamos ver quais são as operações. Declaração muito parecida, push igual da pilha, só que dessa vez ele está colocando ela na frente, né? A gente visualiza melhor assim uma fila. Tem o top, só que no lugar do top da pilha é o front. E você pega qual foi o cara que você colocou lá no começo, né? Como se fosse uma fila mesmo. Beleza? O empty funciona da mesma forma, para percorrer você faz da mesma forma. Só que no lugar de top é front. Então, tranquilo com a fila? Aí tem esse problema aí, que é uma pegadinha, que é dada uma pilha de enumeramentos. Enumeradinho não tem N com o cartão no topo, a carta N na base. A seguinte operação é realizada enquanto tiver 2 ou mais cartas na pilha. Você joga fora a primeira carta e move a próxima carta para baixo. Você tem uma pilha de cartas, você joga fora a primeira e a segunda você coloca na base da pilha. Sua tarefa é encontrar a sequência de cartas descartadas, ou seja, aquelas que você tirou, e cada linha, com exceção da última, contém um número de até 50, e a última linha contém 0 e não deve ser processada. Que é só para dizer que acabou a entrada. Cada número de entrada produz 2 linhas. Aí, Tem um exemplo aí? No caso tem que logar também, né? Tu lembra de cabeça? Exemplo? Como é a entrada? Não? Ok. A saída dela é mesmo assim. Você tem que dizer quais são as cartas descartadas, conforme você vai descartando elas, e no final dizer qual foi a carta que sobrou no campo. Então a entrada tem o valor, tem os valores da pilha, né? E no final tem um 0, que é dizendo acabou a entrada. Pera, os testes interferem um no outro. É isso? Isso aqui são Não, todas- não. São independentes, né? Isso aqui são casos já diferentes. Entendi.
Então as cartas, elas... Você tem as cartas assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu pega a primeira, joga pro final. E pula 2. Tu pega a terceira, joga pro final. É isso? No começo ele vai lhe dar o número, você coloca todos os números na fila, dando fila.push. Aí a primeira carta, que está no topo, você com certeza vai descartar ela. Você coloca ela nas cartas descartadas e dá pop na fila. A partir da segunda carta, você vai colocar ela na frente da fila e tirar para simular que você tirou ela do topo e colocou ela no final. Eu não entendi, mas explica de novo aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Explica com esse exemplo aqui. O que você faz? Tem a fila assim, né? Coloca todas elas. Aí no começo, a primeira carta, você vai descartar ela. Então, só apagou, né? Imprimiu e apagou. Mostra ela e tira. Ok. Aí a partir da segunda carta, você vai tirar o do topo e colocar no final. Então, tirou essa? Isso. Botou no final. Aí mostra, eu estou sempre já brincando. Toda vez que eu descarto uma carta, eu já brincando. Ok. Aí você mostra a que ficou no campo e dá pop. No final, tem o size também na fila, que também é uma de 1. Eu faço isso enquanto a fila tem 2 ou mais elementos. Quando sobrar só uma, eu printo a dupla que sobrou. Aí eu estou dando esse while aqui, porque como são vários casos de teste, eu esvazio a fila para começar o próximo caso de teste. Basicamente é alternando, né? Descarta, bota no final. Isso. Aí descarta a frente, bota no final o próximo. E é isso, vai fazendo isso até só sobrar um. E aí você printa o último, né? E toda vez que você descarta, você mostra qual carta você descarta. Essas duas estruturas que a gente mostrou agora, Stack e Kiwi, são bem simples. Elas são usadas normalmente em alguns algoritmos específicos de grafos que iam ver na aula depois. Aí tem o set. Isso aqui é da nota de alta. Que ele dá para você comparar ele como conjuntos matemáticos mesmo, que não aceitam repetições. E em específico, o set do C++, ele guarda os elementos ordenados, porque por baixo dos panos ele é uma árvore de função binária, que você aprende em CPDs. Não precisa saber de baixos pontos, só curiosidade aí. A declaração muito parecida com o set, do vector da stack do Peter. O insert, aí, nessa estrutura já muda alguma coisa. Como ele guarda os elementos ordenados e não guarda repetições, para você inserir elementos, ele já tem um custo a mais. Ele fica do login. Beleza. Você não é push, nem pushback, é insert. E nota que eu coloquei 4 e depois 2, só que o 2 entra antes do 4, porque ele sempre mantém os dados ordenados. O erase nele, lembra que o erase lá no vector era log_n? Aqui, do jeito que ele é armazenado, o erase é log_n. Então, para você apagar uma coisa, aqui é um custo muito baixo. Normalmente, se você tem que usar o erase, você usa um set. O find, que eu também usei lá no vector, que é log_n, aqui é log_n. Então, buscar coisas nele, geralmente, é mais rápido. Apesar dele não guardar repetições. Já o clear é log_n, tirar todos os elementos dele, você vai limpar ele inteiro. E o size também é log_1. Para percorrer o set, tem assim, que é Meio feio, né? meio feio e meio difícil de decorar, né? Porque você começa do primeiro iterador, porque como ele não é uma estrutura sequencial, você tem que usar iteradores para percorrer ele. Você começa do begin, vai até o end e vai somando no iterador, mas existe isso aqui. Da mesma forma que você percorre um vector lá, você também consegue percorrer um set que por debaixo dos panos é exatamente aqui. As funções de busca, como a gente mostrou no set, elas são mais rápidas, né?
Então tem essas duas funções em específico, elas são bem úteis quando você está usando o set, que é o upper bound e o lower bound. O upper bound retorna um ponteiro para o primeiro valor estritamente maior que x. Aqui não é o 4. Você tem esse set aqui, você usa o upper bound, ele vai encontrar o primeiro valor estritamente maior que 4, que é o 10. Já o lower bound, ele encontra o primeiro valor maior ou igual a 4, que é o 4. Porque o 4 está aqui. Se não tivesse 4, ele também retornaria 10. Outra coisa também, tipo, o set ele não aceita repetição, né? Se você inserir um elemento que já está lá, não faz nada, não acontece nada. Ele só vai ignorar se eu não sei. É isso. Também existe o multiset, que é outra estrutura que funciona basicamente igual ao set, que ele aceita repetições e tem todas as vantagens do set também, mas a gente não vai abordar aqui. Outra questão bem simples do set é as operações, tipo, a última coisa que você falou, quer que isso tenha voltado do set? Eu perdi essa última parte. qual? Essas aqui? Não, que você acabou de falar. Multiset. É uma outra estrutura que é igual ao set, só que ele aceita repetições. Ah, tá. Uma coisa que eu tenho com o set do C++ que me deixa um pouco com raiva é porque o set do Python é tão limpo, assim, tipo, aceita diferença simétrica, assim, tem todas as operações de set. Aqui a gente não tem, assim, eu tenho. Não, você tem que implementar. Ou no Que operações? Mas é rápido, é login. O Python faz isso aí em complexidade. Ah, não sei, você que já tem pronto e aceita. De fato, ajuda, né? Tem interseção, tem união, tem várias coisas. Tem. Interessante. Então, tipo, se tu tiver um problema que tu precisa dessas coisas, beleza, vamos usar Python. Não, isso é mais baixo aí também. Tem. Mas tem que ver aí como é que é. Tipo, diferença Se simétrica. tá disponível, né, na biblioteca padrão, né? Você não tem que contar nada. Eu vou olhar isso aí, mas acho que tem. Beleza, mas... Mas não é muito útil no maratona, não. Não precisei usar É. muito. Mas eu acho que o Paulo vai dizer a mesma coisa, né? Tá vendo? Ele tem mais tempo de maratona que eu. Legal, você sabia. Ou então o Rafael tá de sacanagem, porque ele botou uma questão pra gente que era de assim, só pra ver o nosso nível e tal, e a questão dependia de map como um set lá dentro. É um map de set. Era uma coisa assim. Mapa assim, bem de início. Essa aqui é outra questão, é só para usar a característica do set de manter ordenado e não colocar repetições. É uma mulher que faz compras, só que ela coloca coisas repetidas na lista de compra, ele vai lhe dar a lista de compra, ele quer que você ordene ela e tire as repetições. É só colocar no set aqui. Precisa não jogar. Essas questões de repetição, tipo, pra você ter duas coisas repetidas, a coisa menos complexa, digamos assim, é ordenar e tirar. Ou ter outra forma. Para ver se não tem repetição. Porque eu tava vendo, tipo, um cara resolvendo um exercício desse. Se não tem repetição, você necessariamente tem que para todas as posições, a posição atual é diferente da próxima. Você encontra duas iguais, tem repetição. Não precisa nem ordenar, na verdade. Não precisa nem ordenar. Essa posição é diferente da... Não. Precisa ordenar, de fato. Porque senão você pode ter isso, né? 3, 5, 3. Se você ordenar, os iguais vão ficar juntos. Tem que ordenar. E a outra estrutura que a gente vai ver, e no final o problema mais legal de hoje, é o map. Ela associa chaves a valores. O map em específico ele também é uma árvore de busca binária, só que tem o unnumbered map, que é uma tabela hash, não sei mais. Você, por meio da chave, você tem acesso muito rápido aos valores, e também vai ser login. Cada um dos componentes, tanto a chave quanto o seu valor, pode ser de qualquer tipo. Esse map aqui, por exemplo, você coloca o tipo da chave e o tipo, vírgula, o tipo do valor. Nesse map aqui, por exemplo, a chave deles são pares. Então, você, através de um par, você consegue uma string. Você dá a chave e ele retorna o valor. A declaração é de o insert é login, porque assim como você vê, são por debaixo dos panos é a mesma estrutura, o map e o set. Então, por isso que talvez o Rafael tenha passado a questão, porque talvez dê para fazer com uma só estrutura, por elas serem a mesma coisa.
Para inserir coisas no set, você pode usar tanto o insert quanto a anotação meio parecida com um vetor, que você diz o nome do map, a chave que você quer, aonde você quer inserir e o valor que você quer inserir, ou você usa assim, passando um par. O acesso a ele também é login, então pode enganar, porque nas estruturas sequenciais, quando você usa esse operador aqui, que é o colchete, isso aqui normalmente é constante, né? Mas no map é login. Se eu inserir aqui o 56 na chave 3 e também outro 56 na chave 5 e acessei ele da mesma forma, cada um desses acessos é login. No tamanho do... Você usar map de inteiro para inteiro te permite fazer tipo, esse tipo de coisa aqui. M na posição 10 a 9, por exemplo. Isso. Se tu usasse um array, você teria que alocar 10 a 9 posições para fazer isso. Isso estoura memória. Aqui o map vai só alocar um e vai dar a chave 10 a 9. Entendeu? O find, ele também é login, só que o find ele segue um padrão que normalmente outras estruturas também seguem no C++, que é, se ele não achar aquela chave, ele retorna um iterador para o final da estrutura, que é logo após a outra posição. Então aqui é um map de string para int, eu procurei João e eu inseri João, então ele é diferente do final da estrutura. Então quer dizer que eu achei João lá dentro. Se ele é igual ao enter, é porque eu não achei. O final da estrutura que você está dizendo é tipo o final da string ou do Da map? estrutura mesmo. Do map mesmo. Se fosse um vector, por exemplo, ele fica depois do último, é um iterador para depois do último elemento. Uma forma mais simples de fazer isso é dar o n.1.count. Isso. Fica, O count, faz mais sentido intuitivamente. como você não pode colocar chaves repetidas, o count vai retornar 1 se existe aquela chave. Então poderia ser m1.count João, e ele vai retornar 1 se existe João e 0 se não existe João. O erase do map também é login. Você passa a chave daquele valor que você quer excluir. Então, se eu criar o Pedro aqui, ele vai excluir esse par aqui. Pedro 29 não vai mais existir. Eu procurei aqui e eu não achei Pedro. Aí tem muitas formas de percorrer um map, assim é como faziam os Mayas e os arquitetos, que é tipo do set. Você pega um iterador para o começo, enquanto ele não for diferente no final, e mais. E aí cada elemento do map ele é armazenado com um pair, que eu falei lá no começo. Então, para pegar a chave, você acessa com ponto first, e para pegar o valor, você acessa com ponto set. Só que ninguém faz assim mais. Tem esse jeito um pouco mais moderno, que é a partir do C++ 11, que você pode passar como se fosse um vetor mesmo, só que isso aqui não é um inteiro, não é exatamente o que você está armazenando lá. É um par que armazena também chave e valor. No first é chave e no second é valor. Só que tem um jeito ainda mais moderno, do C++ 17, que você pode desestruturar esse par. Você abre colchetes e coloca entre vírgulas, aqui vai estar a chave e aqui vai estar o valor. E aqui você acessa eles. Esse é o jeito mais moderno de se percorrer o map. Esse é o problema da Godot. Esse problema caiu na OBI 2019. Eu fiz essa OBI. Foi minha primeira OBI. E, resumindo, ele vai lhe dar um vetor com as condições aqui. E ele vai te dar um número. E ele vai lhe dar um número K. Ele quer saber quantos subvetores nesse vetor somam K. A soma desse subvetor é igual a K. Um subvetor é uma sequência contígua do vetor original. Então, por exemplo, 2084 não é um subvetor, mas isso aqui é. Será que a gente vai usar Bhaskara aí? Acho que usa Bhaskara. Alguém teria alguma ideia? Vai envolver... É difícil essa ideia.
Mas envolve, vocês concordam que faz sentido, envolve aquela soma de prefixos que a gente viu antes, aquele array de prefixos? Porque a gente está calculando somas de intervalos. E a gente quer fazer isso rápido. Eu vou subir aqui. Acho que deixa assim, né? Ou deixa com um array aí. Só mostrando de novo as instruções. Cada elemento vai até 100. O tamanho do vetor é vezes 5 vezes 10 a quinta. E o capa ali até 10 a quinta. E prefixo de Nenhuma ideia que não passa. uma ideia que não passa. Tipo, lenta. Sem usar isso, não precisa usar isso. Esse método se fazer dois polos, um inteirando assim e outro sobre elas. Tu tem que fazer todos os subvetores. Tu vai tentar, força muito, fazer todos os subvetores. A ideia é você escolher, você tem que escolher o começo e o final e depois fazer um for indo do começo até o final. Você fixa o começo, fixa no final, soma todo mundo que está lá dentro e vê se dá igual a cara. Não soma, vou aumentar o final, o meu começo. Tipo, você faz todas as possibilidades. Então, tipo, tu faz um for do começo, for, começo, indo de 1 até n, e aí tu faz um fim, for, fim, indo do, tipo, não faz sentido o fim antes do começo, né? Então tu vai começar aqui do começo até o n. E aí depois tu faz outro for do começo até o fim. Nesse sentido, você vai ter que tipo, criar uma terceira lista para auxiliar. Já é uma ideia que talvez passe isso. Ou parece aqui. Não, acho que talvez passe. Tipo, você vai... Não sei exatamente, mas tipo, na mesma ideia do prefixo, que você passa uma vez e tipo, diminui um for, tá ligado? Talvez você consiga tipo, ir acumulando as somas do negócio em outra lista. Certo, fazer uma terceira lista, assim. A lista Tipo, a solução que não passa, que seria a mais fácil assim de pensar, seria assim. Tu fixa o começo, e aí for in. Tu fixa o começo, tu escolhe o começo, tu escolhe o fim, e aí tu faz um for varrendo do começo até o fim, e vai fazendo a soma, e aí vê se deu K. Se deu K, tu incrementa a resposta. Se não deu, ignora. Esse for aqui, imagine que você já montou o prefixo. Esse for já dá para criar, todo mundo concorda? Porque, igual a gente fez naquele primeiro problema, a gente consegue saber a soma no intervalo de início de começo até fim. Então esse for aqui dá para ser uma consulta O de 1, só que ainda você não passa. Esse algoritmo aqui seria O de n a terceira. Se tu tira esse for aqui, beleza, ficou O de n ao quadrado. Ainda não passa. Tá. De novo, tipo, é básica de novo. Talvez é difícil de pensar isso, beleza? Mas a ideia é que vocês vendo a ideia de agora, vocês provavelmente vão agora pensar nisso em outros problemas. Quer que eu explique? Eu vou explicar. Beleza. A ideia é usar o vetor de prefixos e durante a montagem do vetor de prefixos a gente sabe exatamente quanto... Estou percorrendo o vetor aqui. Eu sei exatamente quanto soma até a posição que eu estou lendo até agora.
Então, se o vetor era... E eu estou montando o vetor prefixo, vou chamar de P aqui. Eu sei que até aqui soma 2, até aqui também soma 2, até aqui soma 3, até aqui soma 4, até aqui soma 6, 10 e 13. Só que se eu estou olhando para um prefixo que soma 4 e eu quero que meu K é igual a 2, por exemplo, quanto deveria somar um prefixo anterior para que a soma desses quanto o prefixo deveria somar? Quanto deveria valer o prefixo para quando eu subtrair ele desse aqui, desse igual a 2? Se eu estou no 4. Duas posições? Ele deveria somar 2, certo? Porque eu tenho isso aqui que soma 4. Eu tenho que procurar um prefixo que soma 2 para esse subvetor aqui somar o K, que é 2. Por não entender essa ideia. É meio que você tem que 4... Olha para essa fórmula aqui. Você meio que sabe isso. E tu quer 4 menos alguma coisa sendo igual a K. Você sabe que é 2, beleza? Quanto tem que ser X? 2, né? Beleza? Então é isso. Tá? Por isso que você está procurando 2 aqui, né? nesse exemplo. Isso. Agora imagina que vem pra cá. Você está com a soma atual S e você quer achar o valor K. Qual é o valor de X que você tem que procurar o prefixo anterior? X igual a S menos K. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente, enquanto monta o vetor de prefixo, que na verdade você nem precisa montar ele, a gente vai procurar quantas vezes um prefixo que soma S menos K aparece. Então, por exemplo, aqui aparece 2 vezes um prefixo que soma 2. Então tem 2 intervalos possíveis que terminam no índice 4. Termina no índice 4, tem um que começa aqui e um que começa aqui, e ambos somam 2. E eu vou adicionar isso na minha resposta. Você criou 2 intervalos. Se tu faz isso para todas as posições, tu está calculando todos os subintervalos possíveis, porque meio que você está calculando a resposta considerando só os intervalos que terminam naquela posição. Mas aí você está fazendo isso para todas as posições. Você está primeiro, quantos subvetores que somam K terminam aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Quando você fizer todos, você tem todos os intervalos que somam o vetor inteiro. Estou para a ideia. Fez sentido isso daí? Mais ou menos. Tem como fazer no código? Tá. Você consulta de imagem, Hã? quantidade de consulta já? Quantidade de consultas? Sim. Não, ele não dá. Ele dá o array e dá o K. Não, tipo, quando você fazer a fixar array, você vai escolher um número e aí vai ficar procurando quanto falta. Tipo, quando tem 4, vai ficar procurando os de 8. Aí se ficar 6, vai procurar, sei lá, 4. Aí não fica muitas consultas, não? É que a gente vai fazer uma procura só, que é quantas vezes aquele prefixo apareceu. E a gente vai armazenar isso. Se eu estou no 4 e quero achar um subvetor que soma 2, eu vou procurar quantas vezes um prefixo que soma 2 apareceu. Então não vai precisar reconsultar para comprar quantos coisas. Você não precisa saber quais intervalos, Só só quantos. No caso específico do subvetor unitário, só tem o 4. Ah, não. Eu cheguei. Tá, daqui. Beleza. Esse intervalo aqui, né? Do 4 até o 4. Qual é a sua Não é pergunta? que eu não entendi. Ah tá, entendi. Ele não considera meio que picado. Tipo, pô, tem um 4 aqui e tem um 4 aqui. Eu tava estranhando que eu vi tipo um 4 sozinho ali, mas não vi um lá na primeira linha, por exemplo, que tem só o 4. Que? Ele está mostrando... Cada um dos subintervalos que dá 4. Esse subintervalo unitário, no caso, ele termina em 4. Então ele seria considerado tipo,
eu estou calculando quantos subintervalos eu tenho que terminam no índice que o 4 está. Aí ele seria considerado nessa parte. Muitos problemas usam essa ideia, tipo, você precisa calcular alguma coisa para todos os intervalos do seu array. Às vezes você, tipo, se você sabe onde ele termina, e isso facilita de alguma forma você calcular a resposta, então você pode fazer para todas as posições, tipo, você calcula para todos os arrays que terminam naquela posição, ou que começam. E aí faz isso para todas as posições e vê como isso contribui para a sua resposta final de alguma forma. Muitos programas usam essa ideia. Vamos dar um pouquinho de zoom? Zoom. Paulo. Tá bom? Construa o array. Pode ser. Pode-se construir o array de prefixo, talvez fique mais fácil. Não sei. Mais claro? Mais claro, né? Nesses programas que são mais complexos, você incluir todas as bibliotecas de uma vez, isso vai atrapalhar no tempo? Não. Porque adicionar todas as bibliotecas de uma vez só vai aumentar o tamanho do seu arquivo mesmo. Não vai aumentar o tanto de memória que é alocado aqui. Nem o tempo de processamento? Não. Massa. Aí, tipo, meio que a gente sempre inclui essa biblioteca aí, para não precisar ficar pensando, tipo, qual biblioteca eu tenho isso. Então, ele vai escrever mais rápido. Isso que eu digo. Esse P aí é o array de prefixos, ele está calculando assim. E a próxima é a anterior mais o... acho que não ficou mais claro o mesmo nome. Não sei. Deixa eu fazer de jeito. Que isso? Que eu fiz aí, A gente não precisa. Mas eu gosto disso. A gente não precisa montar o array de prefixo, de fato. Porque só o que eu estou querendo saber é quantas vezes um prefixo que soma aquele valor apareceu. Então só o que eu vou salvar é um map, aquilo que a gente viu anteriormente, para a soma 2 até aqui apareceu uma vez. A soma 2 até aqui apareceu 2 vezes. Até aqui a soma 3 apareceu uma vez e a 2 apareceu 2 vezes. Quando eu chegar aqui, e eu quero saber, já que cai 2, quantos subvetores somam 2, eu vou procurar quantas vezes apareceu um prefixo que soma 2. Então eu só consulto nesse método. E aí, quantas vezes apareceu 2? Uma coisa que eu vou te explicar esse duas ocorrências que você encontrou, o que é que representa no array original? De fato. Isso. Boa. Só tá aí agora. Se eu tenho esse 4 aqui, quer dizer que até aqui soma 4, né? Esse 2 aqui representa que esse subvetor aqui, não esse subvetor aqui, era esse, não é esse mesmo, é soma 2. Eu pensei que era 4. Esse subvetor aqui soma 2. Já esse 2 representa que esse prefixo aqui soma 2, né? Então esse subvetor aqui também soma 2. Então o que eles representam, como o André falou, é quantos subvetores somam exatamente o que eu estava procurando. Que terminam nesse aqui. índice. Começa nesse índice aqui e termina nisso. Então eu vou montar um map. O map vai ser só para contábeis. Né? E onde vai ser f, que é a frequência de quantas vezes o prefixo que soma x, vou escrever aqui. É a chave C do x. F de x mostra quantas vezes uma soma x apareceu. Um detalhe é que f de 0 já é 1, né?
É. Meio que assim, porque a soma vazia, você não tem nada. Esse prefixo aqui, ó. Esse prefixo, ele soma zero, concorda? Então, quantas vezes a soma zero apareceu? Pelo menos uma vez, que é aqui. O prefixo zero apareceu uma vez. Então, para a soma atual, eu vou dizer que ela apareceu mais de uma vez. O que eu estou fazendo aqui é a soma S, a soma de prefixo S apareceu mais de uma vez. Todo mundo entendeu essa linha? É a mesma coisa fazer isso aqui. Se o 2 até aqui tinha aparecido uma vez, o 2 até aqui apareceu mais uma vez. Então, quando eu olhar para esse 2, eu digo quantas vezes ele já apareceu, agora ele está aparecendo mais uma. Mas antes disso, eu tenho que calcular. Isso. Só que antes de eu atualizar, eu tenho que verificar no meu map. Eu tenho que verificar no meu map quantas vezes o prefixo que eu estou precisando já apareceu. Né? Porque se eu contar com esse aqui, eu vou contar uma vez a mais. E onde é que a gente pesquisa isso? No map que a gente fez. E eu procuro pela soma S menos K. Procura quantas vezes S menos K apareceu. E isso vai ser incrementado na resposta. Vai ser a quantidade de arrays que terminar naquela posição. Posição I. Por que eu não poderia fazer um outro for para calcular isso separado? Porque a gente só quer considerar as posições antes. Faz sentido? Eu não quero considerar para cá, eu não quero considerar... Acho que o array pode ter negativo, né? Então eu não quero considerar esses caras aqui. Não pode ter negativo? Não pode. Então que boa. Não seria um problema, mas essa solução funciona para negativos. Se tiver negativo também no array. Acho que sim, né? Eu acho que eu fiz. Também deixei várias coisas nesse aqui de vez passada. Por isso que a gente só atualiza no app depois da gente ter calculado. Porque eu só quero considerar as posições que vieram antes de mim. Eu fiz em Java isso. Fiz em Java. Queria até uma coisa. A cada posição do vetor pode ir até 100. 100, né? Cada elemento do vetor pode ir até 100. Eu não preciso ter um nome. Não precisa nesse caso. Não precisa, mas se o vetor pudesse ter números mais altos, tipo, cada elemento pudesse ir até 10 à quinta, poderia ser que a soma de um subvetor inteiro estourasse o quanto um inteiro consegue armazenar, né? Desse overflow. Por isso, acho que foi meio na defensiva, igual eu vejo sempre faço. Eu usei um inteiro de 64 bits, que é para armazenar somas maiores, valores maiores. Mas nesse caso não é necessário. Nesse caso não precisa. O valor ficou igualzinho. O código ficou igual. Eu não segui a dica que eu dei, eu não usei CAR. É uma ideia meio... No começo ela meio estranha. Mas deu pra entender? É realmente estranho, mas a ideia, tipo, agora meio que... Talvez vocês lembrem desse problema no futuro. E aí talvez ajude vocês a resolver alguma... Lembra aquela questão que tem que encontrar a quantidade de subvetores que tem uma quantidade ímpar de... Sim. Sim, não coisa. É parecido mesmo. Você é automático? Não. Essa era a questão mais difícil da UBI em 2019. Eu acho que tem 4 questões. Da primeira fase. Mas, tipo, em questão de conteúdo, map. A única coisa que você teria que saber da linguagem de programação que você estava utilizando era usar map. Inclusive, você podia até usar array normal. Nesse caso, como as somas são pequenas, né? Poderia usar array normal, né, para contar as frequências. E não poderia ter valor negativo também.
Se pudesse ter valor negativo, você não consegue armazenar na array, tipo, eu não conseguiria acessar a posição menos 2, se aqui desse menos 2. Então, se tivesse valores negativos, isso aí também funciona. Então, essa é a solução, é uma solução mais geral do que precisa para o problema. Complexidade desse código. Lembra de Quanto custa isso daqui para acessar? Log-n, né? Então é. Log-n, beleza? E fácil. Eu acho que de conteúdo da aula Porque tu fez o código em Java, uma questão que eu tenho é tipo vocês que trabalham, que vão muita competição de programação. É normal ficar derrubando código na hora da competição, para tipo, se dá algum erro, você não ficar. eu acho que É normal. eu acho que 50% é próprio. E muitas vezes é um erro besta tipo overflow. Nossa, a gente acessou a posição menos 1 no array. Não existe. Tipo, é normal, tipo, errou uma questão, você pode tentar de novo. Você tem que tipo, ver os testes, quais casos tenta quebra. Tem que meio que pensar à frente assim. Para quem vai treinar para OPI, eu recomendo esse site aí, eu acho que a maioria de vocês conhece, que é o Next, que tem todas as provas anteriores de OPI. E uma ótima forma de fazer OPI é fazer as provas anteriores de OPI. Tem aqui E qualquer problema que vocês veem que vocês não conseguirem, peça ajuda qualquer canto aí. Pode ser no grupo do Telegram, no Discord, pode ser outros grupos aí, tem um grupo da Maratona Geral. Quem tem menos vergonha de perguntar assim, aprende mais. Oi. A UPI só pode fazer até o primeiro ano da faculdade. Vocês não podem mais, infelizmente, são maratona. E você só tem uma chance. Porque É você por- só pode fazer primeiro. É porque é pro pessoal do IEF, né? Primeiro ano, Não é? Hã? Primeiro ano. Primeiro ano de faculdade. Mas você pode ir para maratona para você. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é ensinando vocês para ODI, para dar vontade de ir para maratona. Mas, tipo, esse assunto, todos os assuntos que tem aplicação na UBI tem aplicação na maratona. A ODI eu sou comigo da maratona. A sessão da UBI que passou. Não começaram ainda. Nem começar. Tem expectativa de quando vai ser a prova? Acho que não tem calendário ainda. Não tem calendário ainda, não saiu. Geralmente é no segundo semestre. Ano passado foi em junho, eu acho. Junho é a primeira fase. Quando esse site atualizar ali. Quando ficar OBI 2024 ali, aí tá atualizado, vai estar no calendário. Tem a UBI, tem a maratona de programação, mas tem uma. A maratona, tipo, ela é séria, digamos assim. Séria quer dizer, tipo. Tem uma organização. Tem uma organização grande assim, no país todo. Mas tem tipo maratonas menores que. Só da UFRN. Putz, tem, mas aqui no Rio Grande do Norte não. Tem a Maratona Mineira, Minas Gerais, por exemplo. Tem a Maratona das Meninas, que não tem nenhuma menina aqui. Essa é uma competição da I3E também, de promoção. Seletiva da UFPE. Eles têm, sei lá, 100 alunos que querem fazer maratona, aí eles selecionam 10 times para que vocês vão treinar. Aí eles fazem provas legais. Que tem em outras universidades, a cultura maratona é um pouco maior, aí eles fazem seletivo para ver quem vai participar. Aí dando hora extra, talvez. A UFPE é a maior campeã da maratona até hoje, no Brasil. Junto com a USP. Junto com a USP. É sério? Por quê? Da UFPE. A UFPE é brutal, mas acho que esse ano eles estão fracos. Inclusive, esse ano a gente ganhou deles. Em 2023. O FRN foi campeão do Nordeste, inclusive tá o troféu ali no corredor. Enfim, o conteúdo da aula de hoje era isso. A próxima aula, não sei quando vai ser, se vai ser sábado também, é sobre grafos. Grafo vai ser uma ferramenta aí matemática para modelar problemas. E tem muitos algoritmos. E vai ser útil saber das estruturas que vocês aprenderam hoje. E vão usar essas estruturas, principalmente vector. É fila também. É isso, pessoal. Valeu. Vai querer ser disponibilizar lá? Disponibiliza no Telegram? No grupo, né?
Aí os coisas para estudar mais, ele divide. Vendo Claro. maps, né? Vendo documentação de mais. Eu acho que vendo